Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma aula do nono ano? Hoje falaremos sobre o boxe chinês. Vocês conhecem? Obviamente, o boxe chinês é um boxe oriundo da China. Ele é um boxe que usa de várias características de lutas chinesas, principalmente do Kung Fu, ou seja, ele é uma mescla do Kung Fu, ele deriva é, elementos e fundamentos do próprio Kung Fu, mas caracterizado por combate real. Enquanto o Kung Fu ele traz as questões filosóficas, o boxe chinês ele faz com que a luta seja mais próxima ao adversário, que tenha mais golpes traumáticos no adversário. Ele também é chamado como Sanda, ou Sanshou também, mas como Sanda, que significa arte das mãos livres. No período medieval, os impérios chineses eles estabeleceram algumas regras em que as pessoas não podiam utilizar armas naquele período. Então, foi se estabelecendo uma modalidade de luta dentro do Kung Fu, que é o próprio boxe chinês. E assim ele foi se disseminando em todas as províncias chinesas. Inicialmente, as lutas elas aconteciam de forma muito violenta, então existiam combates em que as pessoas acabavam vindo a morrer porque não tinham regras específicas para que isso ocorresse. E aí foram acontecendo pouco a pouco no universo, e somente no final dos anos 70 foi se pensando no desmembramento do boxe chinês do Kung Fu, e a partir dos anos 90 criou-se a primeira federação de Kung Fu, ou de boxe chinês, melhor dizendo, lá na China, e com as regras específicas, e passou a se popularizar não somente no continente asiático, como até hoje no Brasil tem suas federações de boxe chinês. O Sanda, ele tem um lema muito importante, que é que se você estiver longe, chute, se estiver perto, soque, ou seja, dê um soco, e se estiver mais perto ainda, derrube. Então, os movimentos do Sanda eles estão voltados aos chutes, aos socos e também às derrubadas, que são características das lutas do wrestling. Então, elas são baseadas em todas essas técnicas desse estilo de luta. Então essa luta ela tem uma duração de 2 rounds, ela acontece sobre 2 rounds de 2 minutos cada round, e caso haja empate, ou seja, a pontuação dos adversários fique igual, eles fazem mais um round para que haja o desempate. Nisso, como já foi dito, existem técnicas que são permitidas de socos tanto no rosto quanto na parte do tronco, chutes nas partes das pernas, do tronco, e as derrubadas que podem ser tanto para fora da arena como dentro da própria arena. A área de combate é um tatame, sem nenhum tipo de corda separando esse espaço, em que eles vão lutando naquele local, e a cada vez que eles saem da luta eles retornam para esse espaço estabelecido. E o vencedor ele pode acontecer sob duas formas: através da pontuação, ou seja, quem conseguir atingir mais pontos vence a luta, ou nos 2 rounds ou nos 3, caso haja necessidade de um terceiro round, e também sob a forma de nocaute. Então, quando um adversário dá um golpe no outro e ele cai e fica ou inconsciente ou no solo por no mínimo 10 segundos, essa luta é finalizada por nocaute técnico. Então o Sanda ele foi se popularizando, tem muitas federações hoje em todo o mundo, e ele tem roupas específicas, trajes específicos para a sua luta. Geralmente, quando são atletas profissionais, eles não usam os equipamentos de proteção do tronco e nem tampouco da cabeça, somente as caneleiras
as luvas e as próprias vestimentas, o short e a camiseta. E o protetor bucal também. Mas quando passa para as lutas amadoras, que existem algumas categorias de amador, entenda profissional e amador como os que têm mais rentabilidade financeira e os que têm menos rentabilidade financeira. No caso, o com menos é o amador. E eles utilizam outras proteções, como essa proteção do tronco, como eu falei, usam a caneleira também, usa a coquilha, que é essa proteção das partes íntimas, usa o capacete, o protetor bucal e também as luvas. Então eles ficam mais seguros, apesar de acontecer da luta ser pouco tempo, pode ocorrer de ter golpes mais traumáticos entre eles, ocasionando, como eu já havia dito, o próprio nocaute. Então eles utilizam toda essa proteção para que a luta seja mais segura para essas pessoas. Então o boxe chinês ou Sanda, Sanshou, ele utiliza vários golpes com os punhos, golpes com os pés e também as derrubadas. Entre esses golpes, nós temos golpes com as mãos, como o jab, como o próprio gancho, que é um golpe cruzado. Temos também o uppercut em algumas outras modalidades. O pêndulo, que é um movimento de esquiva. Temos também o golpe do direto, todos esses golpes ditos agora, que são golpes com as mãos, mas também temos os chutes frontais, os chutes laterais, temos as combinações de golpes para serem feitas, temos as projeções, as derrubadas, e tudo isso acaba sendo pontuado na luta do Sanda. Como vocês observaram aí, existem golpes que são muito parecidos com o próprio boxe, perdão. Então o jab, o direto, o cruzado, o gancho, eles são golpes que acabam sendo comuns em várias lutas que têm essa característica do boxe. O Sanda, que ele deriva do boxe do Kung Fu, ele também tem características parecidas com o próprio Muay Thai, que é da Tailândia, com o Savate, que é francês, com o Kickbox, que é uma adaptação do um karatê com boxe já mais praticado nos Estados Unidos. E assim eles vão ampliando essa questão da possibilidade de golpes e fazendo com que essa luta se desenvolva ao longo da história. Algo interessante que acontece com o Sanda é que lá na China essa luta começou a se popularizar bastante. O Kung Fu, ele traz as suas questões filosóficas e faz com que as pessoas levem isso como uma filosofia de vida, mas a popularização do Sanda, do boxe chinês, ele é levado a tal ponto em que universidades criam cursos para ministrar essa luta, e também eles são bem valorizados por aquela cultura chinesa e acabam tendo uma valorização profissional para serem instrutores do próprio Sanda no futuro, e até serve como pré-requisito para que eles possam ingressar nas polícias militares daquele país. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês, agradeço por terem ficado comigo até aqui. Vimos um pouco sobre o boxe chinês e, repetindo o cumprimento das lutas, até a próxima, pessoal.